Prefeitura de Goiânia, Secretaria de Educação e Inovação. No ar, o programa Goiânia Cidade Educadora, com atividades remotas para a rede municipal de ensino, através da Goiânia FM 89,7 e pelo Facebook, na página do canal 51. Oiê, cheguei para mais uma aula. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, meus príncipes e princesas. Vamos começar mais uma aula, tá certo? Hoje a gente vai ouvir uma música para iniciar o nosso dia. Mas a música não vai trazer dica não, da aula não. Mas eu quero que você se organize aí, se levante, jogue a preguiça para bem longe e faça tudo o que a música pedir. A música de hoje, ela vai trabalhar a imitação, né? Pra gente imitar aí algumas coisas, alguns objetos. E você vai ouvir, não é? Que você que está aí na rádio, e vai fazer. Você que está pelo Facebook vai conseguir ouvir e ver como fazer, tá certo? Então vamos para a nossa música para a gente deixar aí o nosso corpo acordado para a aula de hoje. Vamos lá? E agora vamos brincar, porque nós vamos virar muitas coisas agora. E essas coisas vieram, sabe de onde? Diretamente da sua cozinha. E vamos virar uma caneca, uma chaleira e também uma colherinha e um colherão. Um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão. Um prato fundo, vira um garfinho e um facão, vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Virou, vira, virou. Um chaleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Virou, vira, virou. Virou, vira, virou. Vira uma caneca, uma chaleira, uma colherinha e um colherão. Um prato raso, um prato fundo, um garfinho e um facão. Vira um saleiro, açucareiro e uma panela que faz feijão. Virou, vira, virou. E aí, animou aí o seu corpo, acordou o corpo para nossa aula, jogou a preguiça para bem longe? Vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre dobraduras. Você sabe o que é dobradura? Bora lá. Olha aí, a dobradura, né? Essa arte feita com papel, isso mesmo. O artista vai dobrando, dobrando, dobrando o papel até fazer aí objetos. Aqui a gente tem vários objetos, elefante, pássaros, patos, flores, não é? Então, a dobradura é essa arte de dobrando o papel e criando alguns objetos, criando
belas artes. Olha, a gente tem um sapinho também. Tia Anne vai mostrar para vocês a história de um papel que queria virar uma dobradura. E aí você vai descobrir o que é que esse papel queria ser e se ele conseguir chegar a ser essa dobradura, tá certo? Presta atenção aí nessa história para você ver como é legal a arte de dobrar papéis e descobrir várias coisas nesse papel, como a gente pode criar, tá bom? Bora lá? Folha de papel que queria ser um barquinho. Era uma vez uma folha de papel que queria ser um barquinho. Ela estava voando e flutuando pelo céu, quando caiu na frente de uma menina. E o papel disse: Ei menina, me transforma em um barquinho? A menina respondeu: Eu vou tentar. Pegou o papel, dobrou pela metade e disse: Olha, papel, você não quer ser uma cabana? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Então está bem. A menina dobrou o papel novamente e falou: Ei, papel, o que acha de ser um livrinho para as crianças lerem? Ah, não, eu quero ser um barquinho. Está bem, disse a menina. Ela desdobrou o papel e dobrou a pontinha esquerda de cima e a pontinha direita de cima, fazendo elas se encontrarem no meio. E perguntou: Olha, papel, é uma casinha. Você não quer ser? Não, eu quero mesmo ser um barquinho. Então a menina pegou a casinha, dobrou a parte de baixo para cima e fez a mesma coisa do outro lado também. E perguntou: Ei, papel, você não quer ser um chapeuzinho de soldado? Ah, não, eu quero ser um barquinho. E a menina falou: Está bem. E continuou dobrando o papel. Dobrou todas as pontinhas para dentro e perguntou: Olha, papel, você quer ser um saquinho de pipoca? O papel respondeu: Não, eu quero ser um barquinho. Ah, claro, você quer ser um barquinho. Então ela pegou o saquinho de papel e dobrou mais uma vez. Primeiro para cima, juntando as duas pontas, e depois dobrando elas para baixo. E falou: E agora, você quer ser um copinho de beber água? O papel respondeu: Ah, não, eu quero muito ser um barquinho. A menina disse: Espere só um pouquinho. Então a menina virou o copinho de beber água para cima e começou a puxar as pontinhas. Foi puxando, e de repente, tcharam! O papel se transformou num lindo barquinho. O barquinho, feliz, disse para a menina: Obrigado, menina. Agora eu posso navegar pelos mares e rios bem feliz. E aí, você viu como foi legal a história aí do papel que queria porque queria virar um barquinho, isso mesmo. E no longo da história, não é? Ele vai vendo que pode ser outras coisas, mas ele não queria não. Ele queria ser um barquinho. E no final ele fica lá, um lindo barquinho, depois de muito ser dobrado. E é isso que a gente chama da arte de dobraduras, tá certo? Pode criar várias coisas, né? Como essa imagem que a tia Anne mostrou para vocês. Então, presta bem atenção. Você conseguiu aprender a fazer a dobradura do barquinho naquela história? A tia vai mostrar também para você agora um vídeo. Só que é bem rapidinho e você precisa ficar muito atento, porque a sua atividade vai ser a partir dele, tá certo? O vídeo vai mostrar bem direitinho como fazer um barco com papel. Isso mesmo, uma dobradura de barco com papel. Vamos ver?
E aí, ficou ligadinho e ligadinha lá no vídeo para não perder nenhum detalhe? Espero que sim. Chegou a hora da nossa atividade. Qual vai ser a atividade? Você vai fazer aí a sua dobradura. Tia Anne deu a ideia de ser um barco, não é? Por isso a tia trouxe o vídeo do barco. Mas se você souber fazer outra, se a mamãe, o papai, vovô, vovó, quem tá aí pertinho de você, souber fazer outra e quiser te ajudar a fazer essa outra dobradura, também vai ser incrível. Você pode fazer também, tá certo? Não tem problema. Você vai fazer a sua linda dobradura e vai mandar foto ou vídeo apresentando a sua dobradura no grupinho aí da sua turma, no grupinho de WhatsApp da sua turma, tá certo? Não esquece, não acumula atividade, a gente tá já chegando aí ó, no final da semana, não é? A última aula da gente já. E você precisa mandar todas as atividades da semana, tá bom? Para sua professora conseguir aí, ó, se organizar e ver como é que você está fazendo as atividades, tá certo? Vamos chegando ao final de mais uma aula. Sempre lembrando, não é? Não esquecer usar a máscara, o álcool gel, lavar sempre as mãos e, se for possível, ficar em casa, tá certo, meus amores? Um beijo e até amanhã. Tchau! Olá, comunidade escolar. Tudo bem com vocês? É uma satisfação estar aqui novamente no canal, gravando mais uma aula, passando o meu conhecimento para vocês. Isso me deixa muito feliz, muito honrado, certo? E hoje nós iremos trabalhar dois componentes curriculares, História e Geografia. Em História nós iremos conversar um pouco sobre cidadania, diversidade cultural e respeito às diferenças culturais, sociais e históricas. Em Geografia nós iremos conversar um pouco sobre trabalho e inovação tecnológica. Para quem não me conhece, meu nome é Marcílio Vicente e eu sou professor da Rede Municipal de Ensino de Goiânia. Nossa conversa será bastante legal, porque conhecer um pouco sobre o que é ser cidadão, né? O que você como indivíduo, você como cidadão pode contribuir para a transformação da sociedade e também conhecer um pouco da diversidade cultural, né, que nós temos, que é muito rica aqui no nosso país, né? Conhecer um pouco das contribuições para essa diversidade, certo? E também sobre o trabalho e as inovações tecnológicas, ou seja, como era o trabalho antigamente, né? E como eu trabalho atualmente. Você vai conhecer um pouco dessa inovação, o que aconteceu nesse período, né? Então, vamos lá comigo. Você, meu aluno, minha aluna. Para você, o que é cidadania, né? Pensa aí, vai pensando e depois responde, lá para o seu professor no grupo ou para a sua professora. Mas o que é ser cidadão, ou seja, o que é cidadania, né? Cidadania é o conjunto de direitos e deveres que você tem dentro de uma sociedade, certo? Direito de usufruir os espaços existentes, podendo intervir e podendo também transformá-lo. Veja que maravilha! Claro, tudo sempre da forma correta. A gente contribui, a gente intervém nos espaços, a gente transforma, mas de uma forma sempre muito inteligente, certo? Então, primeiro eu tenho que conhecer os meus direitos, também tenho que conhecer os meus deveres. Não é só direito, mas também deveres. Isso é muito importante. Por isso que o próprio conceito fala que é conjunto de direitos e deveres, né? Que eu tenho dentro de uma sociedade. Então, eu tenho que saber intervir naquele espaço para poder contribuir, para poder transformá-lo ou intervir se necessário, certo? Quando você passa a respeitar as diferenças, é porque você já conheceu o que são seus direitos, o que são seus deveres, né? Respeitar o que é diferente.
Por isso que cidadania está atrelado também com diversidade cultural. Aí você pergunta, o que é diversidade cultural, professor? Diversidade cultural é o resultado da miscigenação de diversos grupos étnicos. Aí você, que grupo étnico são esses? Nós tivemos várias contribuições ao longo dos vários anos, né, desde a descoberta do nosso país, né? Então, nós tivemos as contribuições africanas, indígenas e europeias. Então, nós vemos, primeiro estavam os índios, depois os africanos que vieram trazidos para o Brasil e também os europeus, começando pelos portugueses. Então, veja que contribuições nós tivemos. Depois vieram outros grupos também, digamos, italianos, vieram holandeses, vieram espanhóis, e assim foi. Veja que nós temos várias contribuições para a formação da população brasileira. Veja que nós tivemos um pouquinho de cada um, e cada um foi deixando em cada região do país. Então, nós iremos conhecer também um pouco da diversidade cultural de cada região, né? De cada manifestação cultural existente nas regiões brasileiras, certo? Então, em cada local sempre foi deixado alguma contribuição, seja ela africana, ou indígena, ou europeia, ou as três, como aconteceu em várias regiões do país. Então, nós iremos começar pela região Nordeste, a região onde fica o nosso estado, certo? Então, dentre as manifestações artísticas e culturais, né, como danças e festas, aqui nós temos o Bumba Meu Boi, Carnaval, né, os cabloquinhos, o maracatu. Nas manifestações religiosas, nós temos a festa de Iemanjá, em Salvador, a lavagem da escadaria do Seu Bonfim, também em Salvador. E as comidas, nós temos o sarapatel, nós temos a buchada, nós temos a carne de sol, nós temos o peixe, né? Bem rico aqui na nossa região. Então, veja que cada coisinha dessa sempre teve uma contribuição de algum grupo étnico, ou africano, ou indígena, ou europeu, ou os três juntos. Então, veja que o nosso país ele é diversificado. Então, houve contribuição de todos, certo? De todas essas matrizes, né? Africana, ou europeia, ou indígena. Agora, a região Norte. Na região Norte, os eventos culturais são imensos. Nós podemos situar a festa do Círio de Nazaré, que acontece em Belém, que é muito popular, uma festa muito grande que acontece no estado do Belém. Nós temos a festa dos Paratins, no Amazonas também, que é outra festa muito comemorada todos os anos. O Boi Bumbá também no Amazonas. No norte temos uma influência fortíssima dos indígenas na culinária, porque usam muito mandioca e peixe. Então foram os indígenas que trouxeram essa forma, né, contribuíram também para a influência culinária muito fortíssima no norte, certo? Na região centro-oeste do país, a cultura é bastante diversificada, porque ela recebe contribuições de manifestações paulistanas, mineiras, bolivianas e paraguaias. Então, nós temos como principais
eventos culturais que acontecem lá, a cavalhada e a procissão do fogaréu, nessa imagem que vocês estão vendo aí no slide, certo? Então, a procissão do fogaréu acontece no estado do Goiás. A culinária é bastante regional. Nós temos alguns como arroz com pequi, arroz carreteiro e entre outros. Estou citando os principais, mas existem vários, certo? Perceba que em cada região tem uma coisa diferente, mas sempre é algo interessante porque faz parte da diversidade. Então, a gente fala de diversidade, a gente fala de ampliação disso, certo? Então, eu sempre volto. Cidadão, cidadã, que conhece os seus direitos e deveres, eles precisam respeitar essa diversidade. Isso é muito importante, tá bom? Região sudeste do país. Na região sudeste, os elementos regionais são bastante também diversificados. Nós temos como festividades a festa do Divino, os festejos da Páscoa, santos padroeiros. Nós temos Peão de Boiadeiro, que é uma festa bastante falada, entre outras, estou citando algumas. Nós temos, e na culinária? A culinária sofre influência bastante dos indígenas, dos africanos, dos asiáticos e dos europeus. Então, como vocês veem aí na foto, nós temos a foto de uma feijoada. A feijoada é uma comida típica, né, africana, trazida pelos escravos na época do Brasil colônia. Então, veja que essa culinária se estendeu, né? Percebam que diversificou e uma herança deixada pelos africanos. Isso é muito bom, certo? E nós temos também o cuscuz paulista, nós temos, entre outros, existem vários pratos que fazem parte da região sudeste, né? E é muito bom a gente conhecer um pouco sobre isso. Isso amplia a nossa mente e deixa a gente mais saber mais, conhecer um pouco mais das regiões do país. Isso é muito bom, né? Isso faz parte da cultura, né? Da gente conhecer um pouco mais das regiões, não só das regiões, mas do nosso país ou de outros países também, certo? Na região sul do país, apresenta aspectos culturais dos imigrantes portugueses, espanhóis e principalmente italianos e alemães. Então, uma das festas típicas, ou duas que são bastante faladas, é a festa da uva, que é uma festa típica italiana, e tem a Oktoberfest, que é uma festa alemã, que vocês estão vendo aí nessa imagem aí no slide. E na culinária? Na culinária nós temos o chimarrão, que é um tipo de erva, né? Que você põe a água quentinha e vai tomando uma espécie de copo que eles fazem. É muito interessante, muito rica essa questão do chimarrão na região sul. Nós temos o camarão, nós temos o pirão de peixe e nós temos um tipo chamado barreado, que é um tipo de carne que é feita na panela de barro. Então, veja que em cada lugar em cada região existe uma cultura diferente, mas que é importante para a gente, que nos enriquece, né, como cidadão ou cidadã, certo? Agora nós iremos falar um pouco sobre trabalho e inovação tecnológica,
certo? Observe bem essas duas imagens que você tem aí no slide. A de cima, né, eu tenho a imagem de um engenho de cana-de-açúcar na época do Brasil Colônia. E a outra abaixo eu tenho uma fábrica de cana-de-açúcar. Nitidamente que a gente vê que existe uma evolução, né? Na primeira que eu falei, né, no engenho, o açúcar, né, todo o processo era feito manualmente. E a gente percebe que nela, né, os escravos estavam fazendo esse tipo de serviço, né? A gente vê mais escravos negros trazidos da África para trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar, certo? E na outra, a gente vê a fábrica, né, moderna, com bastante tecnologia, em que as pessoas ali precisaram ser capacitadas para saber manusear as máquinas para fazer todo o processo, né, da cana-de-açúcar. Então, vejamos que aconteceu uma evolução tecnológica, mas ao mesmo tempo também a gente fala de diversidade. Esse mesmo negro africano trazido da África, ele também está naquela fábrica atual. Porque com a libertação dos escravos, né, com a Lei Áurea, né, que a Princesa Isabel assinou em 13 de maio, foi o ano, acho que é 1888, se não falha a memória, assinou. Claro, isso não foi de imediato que os negros foram ganhando espaço nesses lugares. Isso aconteceu gradativamente, mas foram ganhando. Então, eu quero mostrar para vocês que houve uma evolução tecnológica da cana-de-açúcar como era feita e também trazer também a diversidade dentro dela, que o negro daquela senzala, daquela fazenda, ele ganhou espaço dentro daquela fábrica também, certo? Então, estou trazendo os dois, estou trazendo a evolução tecnológica que aconteceu, né? Como era feita a cana-de-açúcar antigamente e a cana-de-açúcar como é agora processada dentro de uma fábrica moderna com vários equipamentos e máquinas, né? E precisou dessa mesma pessoa, desse mesmo negro trazido, que se capacitasse, estudasse para ganhar esse espaço, certo? Nessa próxima imagem, né, que vocês estão vendo, as duas imagens no caso, uma antiga, que é uma antiga fábrica de automóveis, e a outra é a fábrica que tem aqui no nosso município, né, a Jeep, né, a FCA. Vejam como era a linha de produção de uma e a linha de produção de outra. Veja que a modernidade que existe, né? Uma tinha poucas máquinas e existiam muitos trabalhos manuais. Na outra, a gente só vê robôs. Ou seja, na própria fábrica tem mais ou menos 700 robôs para fazer a montagem do carro. Certo? Então, ali os robôs tomaram lugares das pessoas, né? Então, mas as pessoas precisaram se especializar para manusear essas máquinas, porque elas fazem todo esse processo, mas tem alguém que está ali configurando, mexendo em alguma coisa, em algum botão, para todo aquele processo de montagem do carro acontecer. Mas o que eu quero trazer é que vocês observem a evolução, né? A evolução tecnológica que aconteceu nesse período, nessas duas fábricas. Então, uma tinha, mas os trabalhos eram manuais, a maioria, e a outra não. A outra, os robôs fazem todo o processo que antes era feito pelos seres humanos, né? Que era o trabalho manual. E na agropecuária também nós temos uma evolução.
antigamente as pessoas, hoje ainda existe, mas em menor quantidade. A gente via muitos os boia-frias, como são chamados, ou cortadores de cana, que faziam o processo de colheita das canas. Então, os boia-frias que cortavam, né, faziam esse processo de colheita. Hoje existe uma máquina para fazer a colheita dessas canas. Ou seja, antigamente tinha muitas pessoas fazendo a colheita. Hoje praticamente é uma pessoa que faz o manuseio da máquina e a máquina faz o processo de colheita. Ou seja, uma pessoa fazendo tudo isso. Então percebamos também a evolução que aconteceu também na agropecuária. E também tem outra que eu não trouxe aqui, mas é também a tirada de leite das vacas, né? Então, antigamente a pessoa era manualmente e hoje existe todo um processo para tirar leite das vacas. Então, a evolução tecnológica ela avançou bastante. Claro, a gente tem que entender também que ela contribuiu muito para muitas coisas, mas também trouxe também algumas consequências. Essas fábricas que eu acabei de falar, entre outros aspectos também, pensar também no meio ambiente, muito importante. É algo que não pode de forma alguma deixar de pensar, é muito importante. Então, assim, ver essa evolução tecnológica, mas também ver também uma agressão ao meio ambiente devido a algumas coisas que acabaram fazendo e hoje a gente acaba sofrendo um pouco em relação a isso, certo? Eu trouxe essas duas imagens lindas, né? Como eu tinha falado, os negros foram trazidos para o Brasil como escravos para trabalhar em lavouras, em fazendas de cana-de-açúcar, em fazendas de café, enfim. Com a Lei Áurea, né, os escravos foram libertados. Mas isso não quer dizer que eles foram libertados e foram ganhando espaço. Não. Isso demorou muito a ganhar espaço na sociedade. Então, existe um grande racismo em cima dos negros, né? E os negros foram ganhando espaço, mas isso foi bem devagar. Então, hoje a gente vê negro em qualquer lugar. Hoje a gente vê negro em hospitais, como médico, enfermeiros, juízes, como o Joaquim Barbosa, né, que foi ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então veja que eles começaram a ganhar espaço. Isso é muito bom, isso é muito importante. Isso é um avanço na diversidade cultural, certo? Porque se você quer ser algo, você estude, se dedique. Então, isso é mostrar para as pessoas que elas podem e elas têm capacidade para isso. Então, você, minha aluna, você, meu aluno, entendeu? Não desista dos seus sonhos. Seja aquilo que você quer ser para a sua vida, certo? Isso é muito bom. Então, trouxe essa contribuição. Veja que eu trouxe os avanços tecnológicos como a diversidade, né? A contribuição africana para a transformação da nossa sociedade. Agora chegou o momento do desafio. Vocês irão observar as imagens abaixo. Irão produzir um texto com o seguinte tema: o que mudou no mundo com o uso das tecnologias? Então você tem as imagens abaixo, vocês irão observá-las.
Então você vai escrever um pequeno texto, o que mudou, né, da imagem antiga para a imagem atual, né, com as inovações tecnológicas que aconteceram ao longo do tempo, certo? Turma, chegou o momento que eu não gosto muito, mas chegamos ao final de mais uma aula maravilhosa. Espero que tenham gostado, espero ter contribuído para a bagagem cultural de vocês, certo? Através do meu conhecimento, isso é muito bom, certo? Lembrando, né, eu sempre saliento a vocês, a pandemia ainda não acabou, certo? Então é muito importante manter ainda as recomendações, certo? Como o uso de máscaras, como o lavar as mãos com água e sabão sempre. Na ausência você usa álcool em gel, mas se tiver água e sabão, certo? E é isso, muito obrigado. Estou muito feliz por transmitir esse conhecimento para vocês, trazer um pouco da bagagem cultural do nosso país. E você conhecer um pouco, né, do que você pode contribuir para a transformação da sociedade, da nossa sociedade. Então é isso, muito obrigado a cada um de vocês que assistiram a minha aula. Desde já agradeço também à Secretaria de Educação, certo? Agradeço também aos professores, que isso é muito importante, né? Porque eles sempre, como eu falo, sempre estão empenhados a produzir belíssimas aulas, né? E bye bye, até a próxima. A mais uma videoaula de língua portuguesa, ok? Eu sou o professor Eduardo Oliveira e vamos aqui estudar sobre a tese. Okay? O que é uma tese? Né? Vamos ver aqui os nossos objetivos, habilidades, ok? Reconhecer o ponto de vista ou a ideia central defendida pelo... A gente vai estudar um texto, tá certo? Eu peguei um texto qualquer como exemplo, vamos ler o texto e a gente vai identificar ou saber qual é a ideia central desse texto. O que é que o autor quer dizer com aquele texto ali? Isso se chama de tese, ok? Então, a tese é uma proposição teórica de intenção persuasiva. É apoiada em argumentos sobre o assunto abordado. Então, persuasiva é quando a pessoa usa meios, instrumentos, como um texto, para convencer alguém a fazer ou pensar como ele, né? E argumentos é o uso das palavras, né? É o uso da nossa língua para convencer alguém a pensar ou fazer o mesmo que essa pessoa pensa, que essa pessoa faz, ok? Então, vamos ver qual é a ideia central desse texto. Identificar a tese de um texto por meio desse descritor, aqui, ó, descritor número 7, que é a habilidade. A gente vai avaliar a habilidade de o aluno reconhecer o ponto de vista ou a ideia central defendida pelo autor no texto, ok? Então vamos ver o que é tese. No dicionário, tese é a mesma coisa de assunto ou tema, o que se propõe discutir ou debater, tá certo? É o famoso assunto, né? Quando a gente pergunta que assunto é esse que vocês estão falando, né? Que tema é esse, né? Isso é uma tese, é uma proposição também que se faz para ser defendida, caso haja contestação. Então, quando a pessoa quer defender alguma coisa, ela fala aquilo que ela acredita, né? Se chama de tese, aquele tema. Então, às vezes, outras pessoas não concordam com o que essa pessoa está falando. Então, existe uma contestação, né? É por isso que se chama de tese, ok? Proposição acerca de um princípio artístico ou científico, né?
exposta de modo escrito, que deve ser defendida publicamente. Ok? Então, e o que é tema? Tema é o assunto, a matéria. Ok? É uma proposição que deve ser desenvolvida por um aluno, por um professor, por uma outra pessoa, qualquer pessoa. Tá certo? Quando a gente fala de tema, qual é o tema, né, da aula de hoje? Okay? O tema da aula de hoje é tese. Né? Saber identificar a tese de um texto. Okay? A ideia central. E o que é proposição? Está tudo interligado, né? Relacionado, tudo junto. Okay? Proposição é aquilo que se propõe. O que é que eu sugiro? Né? O que é que eu quero dizer para as pessoas? É uma sugestão que se faz acerca de algum assunto, de alguma coisa, é uma proposta, ok? É o que você afirma, o que você escreve é uma afirmação, tá certo? Então, qual é a tese, ou qual é o tema, ou qual é a tese do texto, certo? Então, eu trouxe aqui um pequeno texto para a gente refletir, para a gente analisar. Eu vou ler o texto com calma e depois a gente vai responder só uma pergunta desse texto para a gente saber qual é a tese do texto, qual é a ideia central desse texto. Ok? Então, deixa eu passar aqui adiante. Ok, continuando aqui, vamos ler o texto, ok? Vamos ler um fragmento, né, um pedaço aqui de um texto, provavelmente aqui de um livro chamado Moça Deitada na Grama, de Carlos Drummond de Andrade, né, que é um poeta brasileiro, muito famoso. Então vamos lá. O título do texto: O que dizem as camisetas? Aqui o narrador vai começar e depois vai ter um diálogo entre algumas personagens aqui do texto. Vamos ver. Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. Que é que ela está anunciando? Indagou o cabo eleitoral, apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Em tempo de eleição, nunca, retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto. É secreto, mas a camiseta não é. Muito pelo contrário. Ainda há gente nesse país que não assume a sua responsabilidade cívica. Se esconde feito avestruz e... pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Então vamos lá, vamos analisar o texto. Eu pergunto a vocês, que assunto, né, que tema esse texto traz para a gente, ok? Qual é a tese que o autor aqui ele quer nos mostrar, né? Qual é a proposição, o que é que ele defende, ok? O que é que ele sugere quando para o leitor, para nós, que a gente acabou de ler esse texto, o que é que a gente entende? É sobre camisetas? É sobre cidadão? É sobre voto? É sobre política? Ok? É sobre democracia? É sobre a cor da camiseta? O que é que a gente percebe como tese aqui do texto? Qual é o peso maior? Qual é uma frase que tem um peso maior nesse texto? Ok? Então vamos lá para a questão do texto. Questão do texto. Qual é a tese do texto? Ok? Manifestar a preferência da camiseta. Manifestar uma preferência política. Ressaltar que o voto é secreto. Ou fazer propaganda do voto em branco. Ok? Então, vamos voltar aqui no texto. Então, o autor aqui, tem a ver com camiseta? Não, a camiseta foi só um efeito de uma causa maior. Que causa maior é essa? Todo mundo está falando aqui de política. Ok? Então, a frase-chave aqui desse texto, né, a tese desse texto é: ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou ele mostra que é de um lado político, né? Ou ele é um sabotador do
do processo da democracia, tá certo? Sabotador é aquela pessoa que atrapalha, né, que faz confusão, ok? Então, o que é que quer dizer aqui? Existe uma escolha, né? Ele mostra que a camisa que apareceu lá com nada em branco, ele achou que era voto em branco, não tem certeza, isso não é a tese do texto, tá certo? A camisa em branco foi só uma forma de todo mundo falar que o cidadão, né, essa responsabilidade cívica, que é a responsabilidade do cidadão, ele tem que mostrar um lado político, um lado ou outro, tá certo? Que ele tenha uma preferência política. Deu para entender? Então, a tese do texto é mostrar, né, ele quer sugerir que os cidadãos tenham a sua escolha política, tá certo? E que se mostra na camiseta, tá certo? Que é só uma consequência que é mostrada naquela camiseta. Então, a resposta aqui seria a letra B. Manifestar uma preferência política. Não é a preferência política, tá certo? Ninguém está falando de lado político aqui. Está falando de uma preferência política. Ou você é de um lado político ou é de outro, tá certo? Não pode ser dos dois e também não pode ser neutro, como o texto quer sugerir, tá certo? Não pode ser em branco. Ok, gente? Essa é a nossa questão do texto, tá certo? Então agora vamos passar adiante para a gente terminar. Espero que vocês tenham entendido aqui, tenham compreendido, né? Identificar a ideia central, né, do texto que a gente acabou de falar, né? O ponto de vista, né, do autor ali, que é sugerir ou mostrar aos leitores que sobre uma preferência política, né, identificado ali nas camisetas, ok? No texto, tá certo? Então, a gente aqui termina a nossa aula, mas antes de terminar a aula, eu quero mostrar aqui essas imagens, falando de protocolos de segurança. No final de todas as aulas, a gente sempre chama a atenção de vocês para os cuidados, né, contra a Covid-19. Então, que leitura você faz dessas imagens? Aqui não tem texto, tá certo? Aqui o texto, o único que tem aqui é esse aqui, ó, 1 metro, né? Mas assim, aqui é só a imagem, é uma linguagem não verbal, ok? Então, que tese você tem dessa primeira imagem, né? Dessa torneira, dessas mãos com sabão? Qual é o assunto, qual é o tema principal, qual é a ideia central dessa imagem aqui? E essa segunda imagem, né? Com essas mãos aqui, colocando álcool em gel, ok? Qual é a tese? Qual é o assunto? O que é que ele propõe? O que é que ele sugere para você nessa situação aqui? E a última, esses dois garotinhos aqui, vamos imaginar esses dois alunos, né? Com 1 metro de distância, usando máscara. O que é que essa imagem quer passar para a gente? Qual é a tese aqui? Entendeu? Não tem texto nenhum aqui, mas existe uma tese, existe uma afirmação, existe uma proposição, ok? Então, é só lavar as mãos? É só o sabão? Aqui é só a torneira? Aqui é só o álcool em gel? Aqui é só ficar distante e colocar máscara? Não. A tese aqui, tá certo? O assunto principal, a ideia principal se chama Covid-19, ok? Prevenção da Covid-19, né? Protocolos de segurança, tudo isso aqui é sobre o vírus. Então, quando você olha essas imagens, você já sabe que tema, qual é o tema central, qual é o ponto de vista, né? A ideia central que essas imagens passam para a gente. Ok? Então, com isso nós terminamos nossa aula, tá certo? Espero que vocês tenham compreendido a identificar a tese de um texto, ok? E vão praticando aí, vão pegando vários textos pequenos, grandes, notícias, vão lendo com o próprio título, né, do texto, e aí vocês vão vendo qual é o tema central, qual é a ideia, qual é o ponto de vista do autor, o que é que ele quer passar para a gente como sugestão, proposição, ok? E aí você vai descobrir qual é a tese, o que é que ele defende naquele texto, tá certo? Então até a próxima aula, um abraço a todos!